Boa noite, queridos irmãos e amigos e os que estão aí conectados com a TV Conectados com Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Neste momento, nós estaremos dando sequência a uma série de estudos sobre o assinalamento dos 144 mil. É um tema profético que está inserido na Bíblia e no espírito de profecia. Eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos para que possamos compreender esta parte, que é uma parte muito importante deste assunto, desta profecia, que terá como título os 144 mil no mar e a grande multidão no mar de vidro. Com a atenção de todos, nós iremos, neste momento, ler um texto bíblico da Palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 e 2. Eu gostaria de dizer para todos os nossos ouvintes que o Apocalipse, capítulo 7, ele encerra vários fatos importantes dos eventos finais, inclusive esta parte que é do assinalamento dos 144 mil. Então, o texto inspirado pela palavra de Deus nos diz: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Verso 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos de nosso Deus. Amém? E glória a Deus por esse texto maravilhoso. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês, eu estou começando o tema de hoje com esse texto, porque ele é muito importante. Eu gostaria de colocar algo adicional nesta primeira parte, porque nós estamos vivenciando hoje um problema sério com os nossos irmãos que residem na Ucrânia. Não sei se os irmãos todos estão sabendo que os nossos irmãos, a partir de sábado, dia 18, foram convocados para participarem da guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. E os irmãos estão com grande dificuldade. Então, estou colocando esse texto aqui para mostrar para os irmãos que o nosso mundo está vivenciando várias guerras. Nós estamos cumprindo um texto do Apocalipse, aliás, de Mateus, capítulo 24, onde vem falando sobre as guerras nos últimos dias, né? Sempre houve guerra, mas agora nós estamos evidenciando muitos conflitos no mundo. E eu gostaria de dizer para vocês que esse texto ele é muito importante, porque hoje as pessoas perguntam: será que essa não é a Terceira Guerra Mundial? Não. Esse texto aqui está dizendo, o profeta João viu em visão 4 anjos literais que estão encarregados de vigiar os 4 pontos cardeais da terra, os 4 cantos da terra, para que nenhum vento, ou seja, nenhuma nação, nenhuma ira de nação, ou seja, nenhuma arma de destruição em massa atinja o planeta Terra sem antes que aconteça a finalização do selamento do povo de Deus. E aqui foi visto também um anjo que foi visto descer do nascer do sol nascente. Esse tinha o selo do Deus vivo. Esse anjo é o povo de Deus hoje, que prega a mensagem do terceiro anjo, que está incumbido de pregar a mensagem do terceiro anjo. E foi dada uma mensagem, uma voz, aos 4 anjos, dizendo: olha, não danifiqueis nem a terra e nem o mar, até que hajamos selados
nas suas testas o servo de nosso Deus. Nós estamos vivenciando ou vivendo, queridos irmãos, no período do selamento do povo de Deus. Agora, por que as nações que estão envolvidas nas guerras, como a Rússia, a Ucrânia, Israel e também os países do Oriente Médio, que hoje têm bombas nucleares que podem detonar essas bombas, por que eles ainda não detonaram? É uma pergunta muito importante que eu estou fazendo neste momento. Por que essas armas de destruição em massa ainda não foram usadas? Se existem armas que podem destruir o planeta algumas vezes. A resposta é muito simples. Porque ainda não se completou a obra do assinalamento. Mas isso ocorrerá em breve. Estas armas serão usadas na guerra do Armagedão. Quando é que vai ocorrer a guerra do Armagedão? Ela será no final da sexta praga para a sétima. Esta guerra, de acordo com o espírito de profecia, ela não terá nem vencidos e nem vencedores. Por quê? Porque Jesus virá em pleno conflito, no meio deste conflito. Mas o nosso povo, o nosso Deus, agora, ele não está interessado que haja esta guerra e nem vai permitir. Por isso que esses anjos estão incumbidos de deter esses eventos. Queridos irmãos, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E eu gostaria de aproveitar este momento para pedir a todos que orem pelos nossos irmãos da Ucrânia. Que em breve, talvez em outros países vai acontecer isso. Esses eventos nós já presenciamos, né? Não eu e nem você, talvez, que vive agora, que não passou pela Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em 1863 a 64, 65, quando terminou. Também nem na Primeira Guerra Mundial, em 1914, e nem na Segunda Guerra Mundial. Mas muitos dos nossos irmãos sofreram muito nessa ocasião. Muitos perderam a vida, né, em defesa da verdade, mas para não transgredir a lei de Deus, porque as guerras são invenções, uma invenção de Satanás para destruir o povo, para matar e destruir. Diz que Satanás se deleita na guerra. Então, vamos orar por esses queridos irmãos, estaremos orando no final desta palestra. Muito bem, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 7 e verso 9. O tema que foi feito é uma pergunta, quem são os 144 mil e quem é a grande multidão? Olha bem o que diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. Então, os irmãos podem observar que aqui o profeta João, ele apresenta uma multidão incontável. Ou seja, lógico que dava para contar, mas era uma força de expressão do profeta dizendo que ninguém podia contar, porque eram muitas pessoas. Quem são esses? Quem será essa grande multidão? Ela é os 144 mil? São os componentes dos 144 mil? Ou a grande multidão de salvos desde Abel, que foi o primeiro mártir, até o fechamento geral da Porta da Graça? Esta é uma pergunta importante. Então, queridos ouvintes, queridos irmãos, a grande multidão de salvos é uma explicação que está sobre o Apocalipse 14 também. E aqui nós iremos entender, nesse estudo de hoje,
essa parte muito importante. Vamos agora abrir a nossa Bíblia novamente em outro verso, do capítulo 7. Então, a grande multidão de salvos é uma explicação sobre o Apocalipse 14. A discriminação da grande multidão em seus respectivos períodos da história, baseado na Bíblia Sagrada e também no Espírito de Profecia. No verso 13, antes de irmos para o 14, no verso 13, nós lemos assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, as embranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Note bem, então aqui está uma grande multidão, mas um dos anciãos pergunta: e essa aqui? Como que ela ia identificar se todos estarão juntos? Que na realidade, Deus ele não faz separação de salvos. Os salvos estarão todos juntos. 144 mil e grande multidão. Não vai ter um grupo separado. Esse aqui é os 144 mil. E vamos fazer uma divisão aqui para não ficarem juntos. É aquela grande multidão. Eu não entendo assim, creio que muitos também dos irmãos não entendem. Só que existe uma diferença entre os dois grupos de salvos. O grupo especial, que vai ser a comitiva do Cordeiro, que serão reis e sacerdotes com Cristo, estarão diante do trono de Deus, e uma grande multidão, que também serão salvos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Aqui está a diferença. Todos os lugares, toda tribo, povo e língua. Uma multidão que ninguém podia contar. Agora, um ancião faz uma pergunta muito importante e uma pergunta pertinente. Ele pergunta: e estes que estão de vestes brancas? Então, queridos irmãos, nós entendemos que quando o ancião pergunta, já que ele tinha ouvido a resposta, né, da testemunha fiel, então agora a resposta vem: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui, nesse estudo, Jesus está no mar de vidro, né? E na coroação de Cristo, é um outro evento muito importante que nós vamos falar em outra ocasião, e ali, sim, aparecem vários grupos de salvos. E por incrível que pareça, mais perto do trono de Deus, entre todos os salvos, tem agora os períodos e as circunstâncias em que eles foram salvos. Mais perto do trono de Deus estarão aquelas pessoas que foram tiradas do mundo, né? Foram tiradas das mãos de Satanás como tição. Esse é um outro assunto. Mas aqui nós estamos falando do mar de vidro. E aqui é o seguinte: no verso 14, que eu gostaria de citar aqui para os irmãos, é que o ancião pergunta: quem são esses? Então, ali, esses aqui são, sem dúvida nenhuma, 144 mil, que eles estarão servindo a Cristo diante do trono, acompanhando a Cristo para onde quer que ele vá. Mas para explicar esse texto, nós vamos precisar de ler um texto do Espírito de Profecia. No livro O Grande Conflito, nas páginas, como o livro O Grande Conflito dá divergências de páginas, tem livro que é da página 648 a 649. O outro são 652 até 654. Então,
eu gostaria de ler para os irmãos esse texto que está aqui em pauta. Os irmãos podem acompanhar, talvez não leremos tudo, mas vamos tentar ver se a gente consegue. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro, misturado com fogo, tão resplandecente ele é pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Do seu nome. Quem foi que... Vamos dar uma paradinha aqui nesse ponto do capítulo 15, verso 2. Quem foi que saiu... que multidão que saiu vitoriosa da besta, da sua imagem, do sinal e do número do seu nome? Sem dúvida nenhuma, aqui está se referindo ao 144 mil. Por quê? Porque naquela grande multidão incontável que João viu na visão, muitas pessoas daquelas que estarão ali, ou todas praticamente, elas não guardaram o sábado, não tinham conhecimento do selo de Deus e não tinham o sinal, o número do nome. Eles foram salvos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Até hoje, neste momento que nós estamos falando, por incrível que pareça, muitas pessoas estão morrendo, mas salvos dentro desse número da grande multidão, pela misericórdia de Deus. Esses 144 mil estarão com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo harpas de Deus. Estão 144 mil que foram remidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico de novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, o hino do livramento. Então, esta parte aqui, queridos irmãos e ouvintes, internautas, faz-se referência aos 144 mil. O grupo é salvo a partir de 1844 até a chuva serôdia e o fechamento da Porta da Graça para a igreja. E depois continua aberta por um pouco de tempo para se completar este número, né, dos 144 mil. Então, um outro ponto importante aqui, ninguém a não ser os 144 mil pode aprender aquele canto, pois é o canto de sua experiência. E ninguém teve experiência semelhante. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esse tendo sido transladados da terra dentre os vivos. Eu vou fazer uma paradinha. Esse tendo sido trasladado da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Por que usa aqui a expressão dentre os vivos? Quer dizer, porque eles passaram pela ressurreição especial e, uma vez ressuscitados, são vivos, né? E é muito fácil de entender esse ponto aqui. Esses são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. No estudo anterior que nós fizemos aqui, eu abordei esse texto aqui, citando até o caso da senhora Hastings, que a irmã White diz que ela estaria repousando durante o tempo de angústia. E aqui diz que eles passaram pelo tempo de angústia de Jacó, porque todos os 144 mil passarão pelo tempo de angústia de Jacó. Por que eles vão passar pelo tempo de angústia de Jacó?
porque eles ressuscitarão na ressurreição especial de Daniel, capítulo 12 e verso 2. E eles vieram de grande tribulação. E esse tempo aqui de angústia se refere à angústia de Jacó. Apesar de que esse tempo de angústia de Jacó já começa no fechamento da porta da graça, porque Satanás, sabendo que ele perdeu a grande batalha, o povo de Deus está selado. Diz o Espírito de Profecia que o anjo retorna da terra e se refere a Jesus dizendo, o trabalho está realizado. O povo de Deus está selado, numerado e selado. E agora eles entram para um tempo muito difícil. Os 144 mil passa por este tempo. E só haverá dois grupos. Os 144 mil e os ímpios. Porque a grande ressurreição dos justos acontece no momento, logo após a voz de Deus fazendo concerto de paz com os que guardaram a sua lei, os seus santos mandamentos. Muito bem. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, das sete últimas pragas, mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. Que tipo de engano? Alguém certa vez fez uma pergunta. Espera aí, mas as pessoas que vão fazer parte dos 144 mil nunca enganaram, nunca mentiram? Este engano aqui não se refere à mentira corriqueira que as pessoas fazem e depois têm que buscar o perdão de Deus para que possam ser livres daquele pecado, mas são os enganos religiosos. Quais são os enganos que muitas igrejas hoje estão ensinando o povo e não são verdade? A imortalidade da alma, a guarda do domingo e muitos outros enganos religiosos. Mas os 144 mil, eles vivenciaram uma verdade pura dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia, com todas as doutrinas em dia. Este grupo que nós estamos nos referindo aqui, que na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, verso 15. Viram a terra devastada pela fome, pela pestilência, igual estamos vivenciando hoje. Passaram pelas 7 pragas, pelas últimas pragas, né? Uma grande parte passou, outra pegou já as pragas no final, os que ressuscitaram na ressurreição especial. O sol com poder para abrasar os homens. Isso nós estamos vivenciando hoje, né? O aquecimento do sol. Haja vista que tem lugar que não chove, tem lugar que a chuva é demais. O que está acontecendo hoje, aconteceu hoje, agora no Rio Grande do Sul. O sol com poder para abrasar os homens com grandes calores. E eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede, mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Queridos irmãos e amigos, essa questão da grande multidão e os 144 mil, que eu gostaria de aqui abordar para vocês, é também um ponto de controvérsia entre muitas pessoas, inclusive entre os adventistas nominais e o movimento de reforma. Porque, como o número dos nossos ex-irmãos cresceu demais, os nossos irmãos, né, da nossa igreja-mãe, cresceu demais e chegou à casa de mais de 20 milhões, então não dá para crer
que os 144 mil é literal, o que nós falamos no primeiro estudo. Então, eles, nesse texto aqui, eles querem misturar, colocar aqui que os 144 mil é um número simbólico, o que nós falamos no segundo estudo, porque fica desconexo. Porque dentro de 20 milhões de crentes adventistas, mais de 20 milhões, vai ser salvo só 144 mil. E tem o outro texto do capítulo 14, versos 5, 4 e 5, que diz que estes 144 mil, quando foram selados, não estavam contaminados com mulheres. E os irmãos sabem muito bem que mulheres na profecia significa igrejas. Quando o povo de Deus for selado, quando acontecer a fixação do selo o poder do Espírito Santo na chuva serôdia, os 144 mil estará dentro de um grupo de pessoas com a mesma fé. Um povo que obedece, que crê na Bíblia Sagrada e no Espírito de profecia. Por isso que existe no capítulo 19, verso 10 do Apocalipse, ele diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Por que é que nós hoje temos o privilégio e a condição de entender todas essas verdades que nós estamos apresentando aqui? Porque nós acreditamos também no Espírito de profecia. O Espírito de profecia, como a Bíblia como a luz maior, e o Espírito de profecia como a luz menor. Porque o Espírito de profecia não é uma segunda Bíblia, mas é o complemento e a explicação de coisas que aconteceram, iam acontecer agora no final. Então, por exemplo, essa questão do clima, essa questão da enchente e todos os outros pontos que estão ocorrendo hoje estão profetizados pela serva do Senhor. Então, o povo de Deus, nos últimos dias, crê nesses pontos importantes, né? E sobre a grande multidão é um privilégio muito grande fazer parte da grande multidão. Porque a Bíblia diz que a multidão é um número incontável, né? Muito grande, que ninguém pode contar, de salvos. Durante 6.000 anos, mas acontece que os perdidos, a Bíblia faz uma referência, uma comparação como a areia do mar. Então, a grande multidão é um grande privilégio, são salvos, o povo de Deus estará junto. Oxalá que nós tenhamos o privilégio de estar entre os 144 mil e outros que não tiveram o privilégio de conhecer a verdade que nós conhecemos, mas que são almas honestas e sinceras, que existem nas igrejas caídas e que talvez não tiveram o privilégio de conhecer a verdade. Muitos já descansam, né? Mas descansaram como pessoas fiéis a Deus. E a palavra de Deus, o livro de Atos, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, nós que estamos vivendo nesses últimos dias, nós teremos o privilégio de, juntamente com a grande multidão, os 144 mil, ter o privilégio da salvação. Mas o maior privilégio é estar entre os 144 mil, que terão o privilégio de visitar todos os mundos não caídos, como também ter o privilégio de serem reis e sacerdote, né, na cidade santa, na terra renovada, e o privilégio de ter uma vida eterna. Diz que o mal que aconteceu sobre este planeta durante 6.000 anos não acontecerá uma segunda vez. Queridos irmãos, queridos amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, na sua misericórdia, possa nos abençoar para que nesses conflitos finais nós possamos estar ligados a Cristo. Nós possamos fazer um concerto com Cristo. Se você ainda não fez um concerto com Jesus, este é o momento. Em breve,
nós não teremos a oportunidade de ter uma segunda chance, né? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Individualmente e até mesmo em geral. Jesus está voltando. Devemos nos preparar enquanto a porta da graça está aberta. O meu grande desejo e a minha oração é que Deus possa abençoar a todos vocês que estão nos ouvindo. Ao ouvir esta série de estudo, por gentileza, não fique com esse estudo para si somente. Compartilhe para que outras pessoas possam entender essas verdades que nós estaremos vivenciando em breve. Em breve, Jesus está voltando. Preparemo-nos para encontrar com Ele em breve nas nuvens dos céus. Esse é o meu desejo e minha oração, não somente para mim, mas para todos os nossos queridos irmãos, os nossos internautas que participam deste canal tão abençoado que é o canal Conectados com Deus, a TV Conectados com Deus. Que Deus possa abençoar também aqueles que estão trabalhando aqui e que possam continuar divulgando e difundindo esta verdade que o mundo precisa conhecer. E esta é a verdade que irá iluminar a terra toda com a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.